Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos pegar aqui nosso livro de história e hoje nós vamos falar, lá na página 81, sobre os povos indígenas brasileiros. E a gente vai ver aí que antes dos portugueses chegarem aqui, os índios já estavam aqui. Então, originalmente, a gente pode dizer que o Brasil, os donos são os indígenas. Havia em torno de 4 a 5 milhões de índios quando os portugueses chegaram aqui. E a gente sabe disso, que antes de 1500 já existiam índios aqui por causa da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal. O Pero Vaz de Caminha, ele era o escriba da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que era responsável por relatar como era essa nova terra, o que estava acontecendo naquela viagem. E foi ele que relatou para o rei de Portugal como era aquela nova terra, o que tinha naquela terra, e os índios são relatados lá. Então eles já existiam aqui. Isso quer dizer o quê? Que já existiam com seus costumes, com as suas crenças, como eles viviam. Então, na verdade, os portugueses chegaram aqui, mas chegaram numa terra que já tinha um dono. E assim como todo em qualquer organização, os índios também têm os seus líderes. E os líderes dos índios são o cacique, que é o chefe da tribo, e também o pajé, que é, digamos assim, o líder religioso da tribo, né? E as moradias, né, as casas dos índios, até aqui no livro fala, que são casas rústicas, porque são feitas de materiais que eles retiram da própria natureza para a construção. Cipó, folhas, coisas que vão estar ali construindo as suas ocas, né, onde eles vão estar ali vivendo. Então, essas características vão formar uma etnia, porque senão a gente vai achar que é tudo a mesma coisa. Então, os índios não. Assim como tem os hábitos, a cultura, a própria fala, né? A própria língua que eles falavam na época era diferente da língua dos portugueses. Então, para cada tribo havia uma característica que se formava uma etnia dentro daqueles muitos índios. E a gente já aprendeu que os índios eles têm esse nome porque os portugueses achavam que estavam chegando as Índias. Então, por isso que deram o nome dos primeiros habitantes brasileiros de índios, tá? É por esse motivo que eles se chamam até hoje índios. E quando os portugueses chegaram aqui, a língua falada aqui não era o português. A gente fala português porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Por isso que a gente fala a gente fala português, e vocês têm aula de língua portuguesa, que é a nossa língua, né? E os portugueses e os índios, eles falavam em um outro idioma, em outro idioma. Então a gente vai ver aí no próprio livro de vocês que vai falar sobre isso. E outra coisa, como eles viviam do que a natureza dava a eles, os índios têm essa relação de respeito com a natureza. Então, por exemplo, os índios eles se pintavam, seja para festa, para guerra, para até mesmo nas questões dos cultos. E aí vai falar o seguinte, vê o que? Eles pintavam como uma espécie como se fosse um urucum que eles extraíam das árvores, que liberavam, né, as sementes de uma planta chamada urucum, que quando são trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada. Então, essa própria planta dava essa cor a eles, que eles se pintavam para esses rituais, tá?
que é de extrema, digamos assim, de extrema importância para eles. Então, quando a gente pensar no Brasil, que a gente pense que quando os portugueses chegaram aqui, já existiam uma população, pessoas morando aqui, que eram os índios. E a gente não pode pensar que era tudo igual. Não, eles tinham culturas, hábitos diferentes, variavam de uma tribo para outra. Por isso que aí o livro vai falar de etnias, porque não quer dizer que todas as tribos brasileiras elas eram iguais. Não, elas tinham diferenças de culturas, de hábitos, de costumes, mas eles acabavam sendo parecidos. Como a gente pensar no Brasil, apesar de a gente estar aqui no Brasil, se a gente chegar, vamos supor, no Rio Grande do Sul, lá a gente vai encontrar hábitos e costumes diferentes dos nossos, apesar de eles serem o quê? Também brasileiros, como a gente, tá? E eu vou pedir para vocês aí fazerem as páginas 82, 83 e 84. Como eu sempre falo em todo final das nossas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me ligar. Um super beijo, uma ótima semana e a gente se vê. Tchau!